Fala galera, você que está aí nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo aí ao Homeworks Podcast. Meu nome é Leonardo, esse é o João Renato. Bom, nós estamos aqui no nosso segundo episódio. Começamos falando, né, João, sobre várias coisas, mas antes da gente entrar, vamos falar, né, você que não nos conhece, não está inscrito aí no nosso canal, siga-nos. Você está indo pelo Spotify, Google Podcast, eu não sei nem como é que funciona esse negócio de Spotify segue também, eu não sei disso. Então você se inscreve aí no nosso canal, siga-nos nas nossas redes sociais. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Homeworks, né? Então é uma escola de aulas particulares, ensino personalizado, localizado em Nepomuceno, Minas Gerais. Trabalhamos também com aulas online. Também temos nossos parceiros, a KNN Idiomas. Você que é de Nepomuceno, Minas Gerais, está querendo fazer um idioma, um inglês, espanhol, francês, alemão, lá na KNN Idiomas é o lugar melhor para você. E também um abraço aí para o Silas da 95 e galera da 95 FM, que também é nosso parceiro em vários projetos. Um abraço aí. E também dá uma forcinha aí para a nossa equipe de produção, a The Live Audiovisual, e pode ter certeza que eles estão fazendo esse trabalho. Se você tiver interesse também de fazer alguma produção, podcast, filme, qualquer coisa que você fizer com relação a vídeo, é só você entrar em contato, que essa galera é top, ok? João Renato, estamos aqui mais uma vez. Ainda bem, né? A gente não desistiu. Não desistimos, verdade, né? Começamos aí esse tema, né, cara? Esse tema aí que é um tema... Rapaz, é um tema que me tocou, acho que te tocou bastante, né? Sim, e hoje a gente pretende discorrer um pouquinho sobre, né? O tema de semana passada, né, no último podcast, quando a gente falou sobre desistência, a gente falou sobre... A gente quis começar com o tema desistência, até porque pensamos algumas vezes em desistir, né, do nosso podcast, mas estamos aqui firme e a gente não vai desistir, vai seguir adiante. Pois é, as dificuldades vêm, né? Antes, mandar um abraço pra galera também que tá com a gente, os nossos parceiros. Estejam sempre com a gente aí. Tamo junto. João, pra galera aí de casa, a nosso objetivo é sempre tentar trazer um conteúdo, né, com um pouco de referencial, um pouco de estudo, mas também que seja acessível aí pra galera, né? Pra galera tá acompanhando, tá assistindo. Tá ok? Bom, João, hoje é dia da gente entrar na saia curta, né? E assim, cara, a gente tava trocando ideia agora mais cedo, né? Então, assim, pra galera que tá nos assistindo aí, João, cara, fala pra gente assim, as pessoas, eu quero que você fale um pouco assim, tanto da sua opinião também, quanto também do referencial que você trouxe. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre Sartre, não é verdade? Cara, na sua opinião, você acha, opinião e o que a filosofia diz, né? Você acha que as pessoas são livres para fazer da sua vida o que elas querem? É claro que não no sentido, talvez no sentido ético, porque assim, a gente está numa sociedade, a gente não está totalmente livre para fazer o que a gente quer, não é? Mas no sentido talvez de autoexpressão, no sentido de colocar a mão na massa, de fazer da sua vida uma obra de arte, fazer da sua vida qualquer coisa. Cara, o que você acha? Você acha que as pessoas são livres, ô Joãozinho? O que você acha, cara? Bom, a gente poderia começar falando, né, que a liberdade sempre foi um tema muito complicado e muito debatido, né? A gente pegar desde a história da filosofia, desde o começo da história da filosofia, a gente está sempre falando sobre liberdade dessa perspectiva ética, né, dessa perspectiva moral, que você disse muito bem. No entanto, né, ela muda ao longo da história. O conceito de liberdade muda ao longo da história. O que se entende por liberdade, o que se espera da liberdade muda ao longo da história. As sociedades são muito mais abertas no século 20 e 21. Né? Então traz toda uma nova ideia de liberdade, toda uma nova gama de possibilidades para uma construção de vida. Então isso vai impactar também no que a gente entende por liberdade. Né? Então a novidade que o Sartre traz... Por que a gente fala tanto em liberdade, fala tanto do Sartre? A novidade que o Sartre traz junto com o existencialismo é pensar exatamente isso, é pensar a liberdade não numa perspectiva apenas moral, não apenas ética,
Tanto é que ele não se debruça sobre o tema da ética no Ser e o Nada. Em outros momentos ele vai até tentar pensar isso. Mas ele vai pensar na liberdade de um ponto de vista ontológico. Vai tentar trazer para a própria condição da existência humana a ideia de liberdade. Então isso é novidade, isso é importantíssimo, né? Então, o tema da liberdade é muito caro pra gente. A gente sempre se supõe de alguma forma livre. No entanto, sempre que você aponta para alguém que a vida que ela construiu é livre e escolha dela, ela arruma 1000 justificativas para não assumir a responsabilidade. Para não assumir que o ponto que a vida dela se encontra é puro fruto da escolha que ela fez. Isso é muito interessante, né, cara? Parece que eu vejo, assim, e às vezes eu vou ser sincero, cara, às vezes eu vejo isso até em mim, não é? Às vezes as pessoas, muitas pessoas, digamos assim, né, elas se dizem que são livres, eu sou livre para fazer o que eu quero, eu faço o que eu quero, sou livre para fazer o que eu quero. Mas aí quando você vê e você aponta, exatamente isso que você falou, né? Você aponta assim, então, por que você não conseguiu fazer isso? Por que você não fez isso? Aí ela não, bota a culpa nisso, bota a culpa naquilo, bota a culpa naquilo outro, né? Sim. Até do ponto de vista da política, a gente poderia pensar, né? Você falou, a pessoa diz que é livre para fazer o que quer. Eu acho que eu não vejo em algum momento, talvez alguns filósofos, eu teria que estudar melhor isso, que tenha dito que a liberdade é fazer o que se quer. Pois é, cara. Né? Eu entendo que tem um problema, né, nessa questão. Liberdade, você é livre fazer o que quer, ou você quer, então a sua liberdade, a sua vontade está presa na sua liberdade, então isso não é liberdade. Tem um BO assim, né? Santo Agostinho, né, vai pensar a liberdade como a se encaminhar para o bem, né? Sim. Mas aí a gente pode pegar, para falar da política, que eu toquei no assunto, né, a Montesquieu, desculpa, vai definir que liberdade é fazer aquilo que a lei permite que se faça, né? Então, do ponto de vista da política, nós vivemos em sociedade. Nós já somos meio que determinados em alguma situação, meio que condicionados pela liberdade do outro. Então, nesse sentido, a liberdade nunca ela pode ser totalmente absoluta. Então, a gente vai falar sobre o Sartre mais um pouquinho, tentar aprofundar um pouco nesse tema. Mesmo no Sartre, com a liberdade ontológica, dizer que ela é ontológica não quer dizer que ela é absoluta. O Sartre vai se esbarrar também, vai se deparar também com esse problema. Como é que você vai defender uma ideia de liberdade totalmente absoluta? Obviamente, quando a gente olha para o mundo, a gente vê que não há uma liberdade absoluta. A gente vê que as pessoas estão nesse confronto, e não só com outras pessoas, mas com o mundo também. Sim. Uma coisa que eu vejo quando você fala de política, e eu vejo também pelo que você está falando, que parece que da questão política de Montesquieu, ela é um pouco diferente da ideia da política do Platão, de uma forma geral, né? Sim. Porque se a gente for levar em consideração a política no sentido dos sistemas que regem uma sociedade, a gente levar em consideração isso, eu acho que a questão da cultura, né, e assumindo a questão da cultura como sociedade, parece que ela cerceia ou, né, ela permite que sejamos livres. Mas vou dizer de uma forma que eu estou pensando. Se a gente tem uma cultura em determinado lugar, parece que já espera que a gente tenha determinado comportamento, certo? Então, por exemplo, se eu entro numa sala de aula pela primeira vez, eu sou professor, então os alunos meio que esperam que eu haja de determinada forma, que tenha determinados trejeitos, parece que já não é uma tela em branco, né? Então, assim, já espera-se que eu tenha um determinado comportamento. E porque eu acho que isso bateu com o que você falou da questão de Montesquieu, de política, eu acho que trouxe para mim essa provocação. O que você acha disso, cara? Você acha que a gente tem isso é liberdade, ou a liberdade é transcender isso? Ou estamos divagando muito? O que você acha? A gente tem que divagar um pouquinho, né? Porque a filosofia tem que permitir a gente fazer isso, né? Então, a gente tem que ser livre. Vamos ser livres para poder pensar a filosofia e trazer os conceitos para aquilo que a gente entende. Eu acho que e a filosofia permite isso, né? O debate, o diálogo permite isso, é interessante, né? A filosofia só acadêmica, só dentro da universidade, ela não chega ao grande público, às vezes por isso, porque ela tem uma linguagem muito fechada. Intermético, né? Isso, e aí a gente trazendo um dos objetivos nossos também, que eu me lembro bem da gente conversar sobre o podcast, é isso.
trazer para o grande público conceitos que às vezes são fechados, são herméticos, né? Então a gente traz para cá para debater. E aí vai aparecer não dá para ter o rigorosismo e toda a precisão, né? Então a gente tem que abranger outras possibilidades. Mas eu acho que você pensou bem nisso, né? Pensou bem essa questão da liberdade. Porque a cultura ou qualquer outra coisa que nos regule de alguma forma, né? Ela acaba estabelecendo algum padrão de medida. Sim. Então, eu acho que mesmo nesse ponto, né? Ou é exatamente por isso que a gente não consegue pensar a liberdade como absoluta. Sim. Né? Então, a liberdade, dependendo do ponto de vista que o Sartre vai trazer, a liberdade, né? No entanto, ela não vai ser absoluta. A gente precisa partir disso, porque senão a gente vai dizer, então existe uma certa condicionante aqui, então não há liberdade. Não é exatamente isso que se traça por liberdade, né? Ou que se traça por escolha, ou que se determina por escolha. Geralmente, a gente pensa a liberdade como uma escolha. Sim, está associado, né? Através da escolha da pessoa, né? Ou a possibilidade de escolher entre dois caminhos, né? E isso o Sartre traz pra gente. Né? A neurociência vai dizer que o cérebro escolhe antes, mas não é isso que está em jogo. Está em jogo do ponto de vista filosófico para a gente. Né? Então, realmente, a cultura traz limites, a convivência traz limites, a política traz limites. E não dá para negar isso. Cara, e assim, já que você falou disso, você acha que o ser humano tem liberdade de escolha? Eu acho, segundo a teoria... Segundo a tio... A teoria do Sartre, a liberdade de escolha, né? A liberdade de escolha em todas as situações. E aí a gente precisa trazer esse conceito também agora, que é o conceito de situação. Então, o ser no mundo, para usar os conceitos sartrianos, né, o ser que está jogado no mundo, uma vez que ele está no mundo, ele se encontra em uma determinada situação. Então a liberdade dele não é absoluta por isso. Porque ele está numa situação. Então ele pode escolher entre as possibilidades que aquela situação apresenta para ele. Sim, porque o cenário ele é limitado também, né? Exatamente. Eu sempre falo o seguinte, quando eu estou falando de liberdade no Sartre, eu posso querer ser jogador de basquete? Claro que eu posso. Mas eu tenho condições físicas para isso? Não. A natureza me deu um determinado corpo que eu não tenho altura suficiente para ser jogador de basquete. Então, mas me resta inúmeras possibilidades de construção de vida. Eu posso fazer inúmeras coisas. Quais são as possibilidades que eu tenho? Dentre as possibilidades que eu tenho, eu escolho aquela que eu devo escolher, segundo a minha liberdade. Mas a liberdade não é absoluta. eu queria ter nascido na Inglaterra. Beleza, mas eu nasci no Brasil, e aí? Vou chorar? Sim. Mas há uma série de coisas que eu posso fazer. Eu posso aprender a falar inglês e ir morar lá se eu quiser. Sim, verdade. Uma coisa que eu achei interessante, em algum dos textos do Sartre, ele fala que... Porque o Sartre ele passou por campo de concentração, cara. Né? O Sartre ele é, né, historicamente, da época da Segunda Guerra, ele é um francês, foi preso. Ele foi professor também durante a invasão, né? Sim, e ele também, na época ele foi um ícone, né? Um ícone da resistência, né? Tanto é que depois que ele veio a falecer, a galera falou assim, que foram grandes movimentos foram criados, né? É interessante como grandes ideias criam grandes movimentos. O pessoal falou que ficou sem bússola. Mas, voltando ao que eu estava falando, né? O Sartre falou que quando ele estava nos campos de concentração, ele se sentiu mais livre do que em muitas ocasiões da vida dele, durante a vida dele. Né? E eu vejo, pelo que eu entendi, eu vejo que o que ele quis dizer é que ele era livre para escolher como ele iria reagir, digamos assim, a essa situação, né, do campo de concentração, que a gente sabe, né, que é uma situação deplorável, né? Talvez a gente imagine, né? Assim, talvez a gente consiga imaginar. Talvez a gente consiga imaginar. Dimensionar é tão difícil de mencionar numa situação como essa. Sim. Mas depois do Ser e o Nada, ele vai manter as teses do Ser e o Nada e ele vai fazer uma reflexão, vai fazer um diálogo com o marxismo, ele vai fazer uma reflexão política, né? Ele vai fazer uma reflexão mais abrangente. Porque uma das críticas que se faz ao Sartre no Ser e o Nada é exatamente isso, que ele teria esquecido da história. Que ele teria esquecido da política, ele não teria trago para o Ser e o Nada essas questões. Sim. Depois ele vai fazer isso, mas ele mantém o que ele pensa aqui no Ser e o Nada, ele não abre mão disso aqui. Então, uma das possibilidades da liberdade é exatamente a resistência. Resistir é um ato de liberdade, né? Você se manter vivo em meio a uma situação aversiva,
acaba sendo um ato de liberdade. Todos esses filósofos vão pensar sobre isso. O Merleau-Ponty vai pensar sobre a É liberdade. o cara que escolhe dizer não, né? O Sartre vai pensar, a Simone de Beauvoir, o Camus. Então essa galera da França, eles vão pensar essa questão da liberdade. Isso é importante. Talvez a questão da liberdade, talvez a possibilidade de dizer não para uma situação onde você é obrigado a dizer sim, talvez seja isso que nos faça humanos, né, cara? Eu lembro que na graduação eu tinha na verdade, eu não sei se no Sartre tem esse trecho exatamente, mas sobre a questão da tortura, né? Se eu tenho liberdade sobre tortura. Né? Então, sim. É o exemplo que ele traz o seguinte: não, tudo bem, eu posso pensar que não há liberdade, mas há a liberdade de ser torturado até a morte, né? Ou de tentar salvar a sua própria vida. Então, é a situação horrenda da tortura, mas mesmo assim, há esse resquício de liberdade, vamos dizer assim, né? Sim, mesmo que aparentemente parece ser limitada, né? Sim. Cara, eu lembrei agora, você tá falando, tem uma obra do Sartre que é muito famosa, que é o Entre Quatro Paredes, não é? Que é a galera que tá no inferno, é uma coisa assim. Na verdade, eu não li essa obra do Sartre, eu preciso dar uma olhada nessa obra. Eu acho que fala ainda. um pouco sobre isso, né? O Sartre vai ter algumas peças de teatro também, onde vai explorar essa ideia de liberdade. Tem a náusea, né? Tem inclusive, né, que é onde ele traz a questão da angústia, por exemplo, de se deparar com essa liberdade, de se deparar com essa construção. É o Heidegger que diz, né? Olha para o Heidegger ou Sartre, que você olha para o abismo olha de volta. Sim. Acho né? que é o Heidegger. Acho que é do Heidegger. Mas essa ideia, né, de você se deparar com essa liberdade absoluta. Imagina você pular, né, do avião sem paraquedas. Sim. Seria uma liberdade meio louca, né? Sim. E a gente parece que esbarra assim, em muitos problemas essas definições, como que você falou agora, né? A liberdade, mas e a preservação da própria vida, né? Sim. Tem essa questão da preservação da própria vida, tem essa questão da liberdade não ser absoluta, da situação, de você sempre se colocar na situação, mas a questão porque a gente precisa entender todo o contexto do Sartre, né? Então ele está pensando no Ser e o Nada sobre uma ontologia, ele é claro nisso, ensaios de fenomenologia ontológica, né? Então ele está pensando o fenômeno, mas do ponto de vista ontológico, então está inserido no mundo, não tem como abrir mão disso, né? Então ele está tentando superar uma certa dualidade, e a gente pode falar isso em outro podcast, que vem de uma tradição cartesiana, da modernidade. O Merleau-Ponty também tenta superar essa dualidade, né? E aí o Sartre vai trazer isso, vai pensar essa questão do ser jogado no mundo, imerso no mundo. Isso é tão importante para o Sartre, essa ideia do ser no mundo, né? Do ser aí que ele traz do Heidegger, que traz da fenomenologia do Husserl, né? Então eles vão pensar exatamente isso, o ser no mundo. Esse é o ponto de partida. Não há uma dualidade entre essência e aparência, não há uma dualidade entre ser e nada, na dualidade nesse sentido que são coisas absolutamente diferentes, distintas, mas é o ser no mundo. Então, esse é o ponto de partida da reflexão. Essa concepção do ser no mundo é o ser no sentido de nós, né? No sentido que nós somos lançados nesse mundo. O ser é o ser é um ente entre entes, né? O ser humano é só mais um ente no mundo, né? Ele está no mundo, não tem como abrir mão disso. Então, sei lá, imagina a dualidade cartesiana, cogito, corpo e alma, né? Res cogitas e res existência. Em que momento você vai ver um pensamento livre da sua existência espaço-temporal? Entendi. Então, nesse sentido, não há um pensamento absoluto livre. Ele está sempre condicionado por uma situação espaço-temporal. Ele tem um corpo. Sim. Né? O Schopenhauer diz, né? O olho que vê as coisas não vê a si mesmo. Então, quer dizer, há uma certa limitação da experiência. E é o corpo que traz essa limitação da experiência. Ou o ser situado no mundo, né? O corpo vai começar também a aparecer como reflexão filosófica. Então, o ser no mundo seria o ser jogado no mundo e limitado pelas experiências do mundo. Sim, exatamente. E aí o que determina essa experiência? É a consciência, ou é o corpo, né? O Merleau-Ponty aposta no corpo, tenta fazer isso pelo corpo. O Sartre tenta fazer isso pela separação entre ser em si e ser para si, né? Certo. Eu sei que é complexo isso,
Ô, João, mas assim, como você é meu amigo, eu vou te mandar um problema para você, cara. Muito obrigado. Né? Então, por exemplo, fala pra gente o que é esse ser, cara. O que é esse ser? O que é o ser? Problemaço, né? 2000 anos de história pra gente poder falar sobre o que é o ser. No caso, na visão do Sartre, o que seria mais próximo desse ser? Eu vejo, por exemplo, quando eu comecei a aprender filosofia, tinha muito esse problema do que é o ser, né? E aí a gente tem hoje, né? Com o tempo a gente vai entendendo, adentrando, iluminando esse abismo infinito que é o ser, né? E a gente tem talvez a sorte de, na língua portuguesa, como você sempre fala, né, João? A gente ter essa separação entre a palavra ser e estar. Quando que, como você mesmo falou recentemente, eu também não conheço outro idioma que separe o verbo ser e o verbo estar, né? Então, uma concepção que isso logo me provocou, porque eu adentrei na filosofia pelo Heidegger, ou seja, foi um choque, foi uma cadeira elétrica, né? Então, assim, foi um choque de realidade, assim, até hoje, na minha vida. E eu sempre aconselho, né? Que você não tem nada para fazer dia de sábado, ou domingo, ou no feriado, pegue um livro do Martin Heidegger para ler, tá? Vai ser uma experiência maravilhosa de incríveis 3 horas por parágrafo. Sim, exatamente. Lembrei até aquela questão do Clóvis, tem aquele videozinho do Clóvis, né? Que você lê a primeira vez, e aí você vai te dar um desconforto. Um desconforto. Aí você lê de novo, Mas, professor, você fala que eu sou burro? Não, se eu tô te chamando, chame-me a mim, né? A experiência, às vezes, de ler um texto de filosofia, ela traz isso, né? Ela traz essa sensação de desconforto. Né? Um bom texto de filosofia traz essa sensação de desconforto. Te tira do lugar comum, né? E aí, cara, eu percebi, por que é esse ser? Sim. Né? E aí o que é o ente, o que é o ser? Mas aí eu descobri, cara, que essa é a jogada da filosofia, né? A grande tacada, né? O que é, sendo o verbo ser. O que é o ser? Sim. Um dos problemas que a filosofia tem é tentar responder exatamente isso. Você tratou muito bem. Só que ele sempre, ou sempre não, né? Mas há uma tradição filosófica que pensa uma dualidade entre ciência e aparência. Então, o que é a aparência? O que a gente vai chamar de fenômeno. Fenômeno é aquilo que aparece, aquilo que eu experimento com os meus sentidos. E a essência seria alguma coisa escondida atrás desses fenômenos. Sim. Né? Por quê? Porque o fenômeno ele muda, ele não é estático. Então isso causa um certo espanto sobre a ideia de verdade. A gente pode explorar isso também, né, com mais detalhes. Cara, aí vai para a ideia de verdade, realmente. Então, assim, é um problema para a linguagem isso. Mas o fenômeno é aquilo, basicamente o fenômeno é aquilo que eu experimento com os meus sentidos. Certo. Né? Isso seria o fenômeno. E o que é o ser? O ser, na tradição, numa certa tradição filosófica, seria alguma coisa que eu tenho acesso não pelos meus sentidos, mas talvez por um logos, pela minha razão, né? De alguma outra forma, ou pela uma intuição, né? Que uma intuição seria ver de dentro. Inclusive o Bergson também, né? Que é quase contemporâneo do Sartre, tem uma ideia de intuição muito bacana, que a gente pode explorar também em outros momentos. No entanto, o Sartre tenta romper com isso. Esse é o dualismo que o Sartre vai tentar romper. Ele vai dizer o seguinte: o ser é o fenômeno. Ah, tá. Então a própria experiência dita aquilo que é. Exatamente. Não há nada atrás da experiência a ser buscado, não há nada atrás do fenômeno a ser conhecido. O que eu conheço através da minha experiência, ou o que se mostra através do fenômeno, é exatamente aquilo que é. Mas por exemplo, e a minha, digamos assim, eu sou um sujeito. E aí eu estou tendo uma experiência com esse fenômeno. Qual que é a diferença daquilo que eu, digamos assim, né, vou botar entre aspas, né, daquilo que eu sou enquanto sujeito e daquilo que eu sou enquanto essa experiência que está acontecendo? O que Sartre diria? Eu sou enquanto sujeito, mas eu também sou um ser no mundo, não vamos esquecer disso. Ah, sim. Então eu sou um ser que experimenta o mundo, né? Então eu não sou um ser isolado. Não sou um ser isolado. Essa que é a dualidade que você está falando, então. Sim, não há... O ser e o mundo, né? É isso, não há uma dualidade entre
sujeito e objeto nesse sentido, né, de que o objeto está lá fora, o objeto a ser conhecido, que é um problema também que a epistemologia tem para resolver, né? Sim. Como que aquele sujeito do conhecimento conhece o objeto lá fora, que é externo. Sim. Então, quando você traz o ser para o mundo, quando o Sartre traz o ser para o mundo, ou pensa a partir dessa perspectiva, ele está trazendo como coisas que são conectadas. Conectadas no seguinte sentido, eles aparecem juntos. Então, o sujeito, ele existe enquanto conhece o mundo. Ah, tá. O sujeito, ele é no mundo. Ele é no mundo. Ele não é outra coisa que não ser jogado no mundo. Então, esse ser é o sujeito que participa de um fenômeno. Exatamente. Ele participa do fenômeno. Ele está junto no fenômeno. Ele é um acontecimento. Né? Porque sabe o que eu estou lembrando aqui agora? Eu acho que essa questão do conhecimento é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que liberta, ele te prende, né? Um pouco. Sim. Né? Então, assim, estamos até falando um pouquinho, a gente quer falar um pouquinho, quem sabe, falar um pouco sobre Paulo Freire, educação e liberdade. Mas uma coisa que eu vejo também do conhecimento, e eu vivi muito isso na academia, né? O conhecimento, se você ficar só naquele conhecimento, aquilo te prende. Né? Então você fica só naquele jogo, você não busca outros jogos. Porque, por exemplo, eu estou lembrando da concepção de Kant, aquela concepção de sujeito transcendental. Para mim, aquilo parece uma ideia de ser. O que você acha, cara? Assim, é complicado, né, trazer essa ideia do sujeito transcendental aqui agora, assim, de fato, né? Mas a gente poderia entender, sim. Por quê? Porque ele condiciona, né? Ele condiciona, mas não do ponto de vista psicológico, ele condiciona do ponto de vista exatamente compartilhado. Então, o sujeito transcendental, ele seria como se fosse uma estrutura da razão. Sim, eu vou dizer pra galera que está assistindo aqui em casa a minha visão de sujeito transcendental e você falou que é mais ou menos por aí. Né? Sujeito transcendental, galera, é o seguinte, imagina que todo mundo aqui é racional, né? Do ser humano, de modo geral. Eu sei que muitas vezes, né, João, a gente assusta. Mas a possibilidade de ser racional existe. Mas assim, supondo que as pessoas são racionais, existe uma coisa, né? Vamos chamar... Tu já viu aquele filme A Esfera? Tem um filme que é a Esfera, que realiza os desejos, umas coisas alienígenas. Imagina que tem uma esfera alienígena que não é de outro planeta, um alienígena do nosso planeta, tá? E tá todo mundo conectado nessa esfera. Essa esfera é o que a gente chama de sujeito transcendental. Eu acho que é mais ou menos por aí essa ideia de sujeito transcendental, porque Kant vai dizer que é através desse sujeito transcendental que a gente consegue conhecer, ter possibilidade de conhecer as coisas, né? Sim, ele que condiciona, né? Ele é a própria possibilidade de conhecimento, porque mesmo que o mundo seja compartilhado, né, o fenômeno ele é diferente. Sim, então, o Sartre abre mão disso, né? Abre mão dessa transcendentalidade. Não, a transcendentalidade garante de alguma forma, o compartilhamento da experiência, que a gente conhece as mesmas coisas, que a ciência funcione, por exemplo. Sim. Né? O Sartre, ele abre mão disso, exatamente. Então, é o fenômeno que é ele o ser. Ele está jogando outro jogo, né? Exatamente. Não há nada escondido atrás do ser, não há nada a ser buscado, né? É o próprio fenômeno, é aquilo que aparece. Ah, tem um problema da experiência. Tá, tudo bem, mas o mundo é o mesmo. Ah, sim. Né? Nós somos dois sujeitos no mundo, as nossas perspectivas do mundo são diferentes, mas o mundo é o mesmo. E de alguma forma as nossas perspectivas são complementares. Ah, sim. Então, imagina essa caneca. Todo mundo tá vendo essa caneca, galera? Menos quem tá vendo só pelo Spotify, né? Então essa caneca eu posso ver ela de vários perfis, de múltiplos perfis. Sim. O que é a caneca senão a experiência desses múltiplos perfis? Que se complementam, né? Se complementam, né? Ah, tudo bem, eu viro ela. E o tempo também. O tempo também me oferece múltiplos perfis. Assim como se eu virar ela no espaço, eu tenho múltiplos perfis dessa caneca, se eu deixar ela passar no tempo, eu também tenho múltiplos perfis dessa caneca. É uma ideia, parece uma ideia de uma consciência multifacetada, né? Exatamente. E aí a consciência não é absoluta, e a visão não é absoluta, e o conhecimento não é absoluto. Ele também tá condicionado a esse fenômeno. Sim. O tempo é um fenômeno? Ou faz parte? O tempo... Pro Sartre, no caso. O tempo, eu não tenho como dizer exatamente o que é o tempo, mas ele faz parte condição, do mundo, né? Ele faz parte do mundo, ele faz parte do mundo, né? Certo. Mas ele faz parte do... Ele também tá condicionando esse fenômeno acontecer. Sim, o tempo é um problema, né, João, também. A gente fica aqui, a gente vai gastar um tempão só pra falar do tempo, né? Eu vou perguntar sobre o Einstein. Tem um exemplo que, pra gente esclarecer isso, que a gente até poderia dialogar com a física em algum momento, que o Sartre diz o seguinte, né?
a gente fica tentando encontrar o conceito da força, o que é a força. Mas a força é nada mais do que... O Sartre. Ele fala de força? Fala. Lá no primeiro parágrafo do Ser do Sério? Nada. Segundo parágrafo, primeiro parágrafo. Ele vai dizer o seguinte, porque trazendo esse exemplo do fenômeno, né, para explicar o que ele quer dizer com isso, né? Uhum. O que é a força, senão o conjunto dos efeitos? Do mundo. Do mundo. Tá. Do mundo. Então, sobre o sujeito. Exatamente, ou sobre qualquer outra coisa, o conceito de força. Vai falar sobre eletricidade, eu não lembro agora o conceito. Mas o que é isso, senão o conjunto dos efeitos que ela causa no mundo? E para o Sartre, o sujeito tem a força dele também? O sujeito? A gente se move no mundo, né, de alguma forma, né? Mas assim, força nesse a força aparece nesse fenômeno. Exatamente. Né? Ela mas não é que ela aparece no sentido que ela tem alguma coisa atrás e se manifesta no fenômeno. Ela é o próprio fenômeno. Sim. A força, ele diz, a força é o conjunto dos efeitos que ela causa no mundo. Física é a mesma coisa também, né? Na física, a força ela é um fenômeno, um efeito. Interessantíssimo isso, né? Cara, que foda. E eu achei interessante, até só justificando a questão do Kant, eu trouxe essa ideia do Kant só para a galera entender também que existem várias pessoas, né, vários autores que trazem várias definições. E como você sempre fala, né, John? Cada filósofo vai jogar um jogo, né? Exatamente. Então vai ser um jogo do fenômeno. Na filosofia tem muito disso. Então, por exemplo, vai ter o jogo da fenomenologia, o jogo da fenomenologia. Vai ter o jogo do racionalismo, é o jogo do racionalismo e por aí vai. E aí tem muito. Assim, é importante falar sobre o Kant, é importante falar sobre o Kant quando a gente está falando do Sartre, exatamente para a gente situar também historicamente, porque essa ideia que parece às vezes tão simples, ela é um diálogo com a tradição também, né? Sim. E aí, essa questão do jogo, ela é muito importante a gente definir, porque, igual você disse, né? Quando você está definindo os conceitos dentro da filosofia, você está delimitando as regras do jogo. Sim. Então, aí você... Exato. E às vezes a filosofia ela é complicada. Por quê? Porque um filósofo vem e ele muda um conceito. Sim, porque o próprio jogo tem suas limitações, né? Sim. Então, cada filósofo está definindo um conceito. Quando ele está definindo o conceito, ele está mudando as regras do jogo em algum sentido. O que eu estou chamando de liberdade é outra coisa, não é isso. Então eles estão dialogando, mas eles estão mudando as regras do jogo um pouquinho, né? Não estou satisfeito com isso, mas eu vou mudar então. Não vou jogar o jogo do outro, eu vou criar o meu próprio jogo em algum sentido. É a questão científica da falseabilidade, né? Você vai falseando aquilo, né? E você vai substituindo uma teoria por outra. Vai substituindo. Ou em determinado ponto e tal, né? E é muito comum verificar erros, né? E os filósofos se criticarem no sentido, não, essa teoria não funciona aqui, então ele cria uma que funciona ali, mas vai ter outros problemas e por aí vai, né? Sim, a diferença é que talvez na ciência a gente tem um ponto de apoio, né? Que seria a própria experiência, né? Na filosofia a gente está num jogo mais abstrato, um jogo mais subjetivo, mais subjetivo, mais dessa definição mesmo, né? Mas que é tão importante quanto, né? A gente precisa ver que isso é tão importante quanto. Cara, eu quero fazer uma pergunta. Tem algumas perguntas que eu queria a gente falar sobre isso aí, cara. Mas assim, a gente não tem superchat por enquanto, mas eu tô imaginando um superchat aqui agora chegando de um cara chamado Pedrinho, né? E o Pedrinho mandou um superchat imaginário que é o seguinte, ó. Vamos lá, Pedrinho. Cara, eu já sou livre. Se eu já sou livre, por que eu preciso falar sobre isso? Boa pergunta. Às vezes eu tenho a sensação de que eu só me torno livre quando eu penso sobre isso. Caramba, por quê? Porque no sentido de que... Eu até já conversei com algumas pessoas sobre isso, que a impressão que eu tenho é o seguinte: eu só me sinto livre porque eu sou capaz de pensar sobre a própria liberdade. É a ideia da metapensamento, né? Mas assim, no seguinte sentido, né? É uma ideia que nem me parece. Nem me aparece essa liberdade. Uhum. Se eu não tento defini-la, se eu não penso sobre a minha própria liberdade, se eu não penso sobre o jeito que eu ajo no mundo, me parece que eu não consigo nem me sentir livre. É o piloto automático, né? Porque é uma ideia que só aparece a consciência no sentido que eu penso sobre ela. Será que, assim, cara, você tá tentando matar o Freud por um acaso? Tipo assim, você não... Não. Você tá tentando matar o Freud aqui porque você tá se achando dono da própria casa, cara? Não, é isso? não. Um abraço pro Avelino aí, tamo junto. Eu não sou dono da minha própria casa. Mas no sentido de que, apesar de que o site com o Freud tá uma testa. Mas...
Vamos entender. Isso é uma experiência mais pessoal, no caso, né? Na verdade. Hoje, quando eu penso sobre isso, eu consigo sentir, de alguma forma, né? Que eu experimento a liberdade. Então, com uma certa maturidade intelectual. É claro que a gente tem muita coisa para aprender e evoluir, mas quando você lê, quando você pensa num personagem, quando você entende os motivos que um personagem apresenta para agir de uma determinada maneira, né? Então você está fazendo um certo exercício de uma outra escolha possível. Né? Então, quer dizer, pensar sobre a liberdade inclui você ter um certo referencial para você ser capaz de pensar sobre ela. Cara, sabe o que está me parecendo muito, João? E assim, falo isso assim com todo respeito, né? A você e também a todas as religiões e tudo. Isso está me parecendo muito budismo, cara. Essa questão do estado de consciência, sabe? O budismo ele fala muito disso. Que toda evolução ela vai ter a ver com o seu estado de consciência, né? E a consciência, né? A consciência é o quê? Aquilo que conhece. E pelo que eu percebo, já estudei um pouquinho sobre isso, é a questão de você perceber. E quem sabe, perceber através dos seus pensamentos, talvez isso seja me pareceu muito na pegada do budismo isso aí. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente poderia fazer essa ponte. Mas eu pensei, a gente pode explorar isso, mas eu pensei no seguinte sentido. Sabe quando você está pensando em comprar um carro de uma determinada cor? Sei. Aí você fala assim, vou comprar um Ford Ka vermelho porque ninguém tem. Aí essa ideia está na sua cabeça. Aí você começa a ver um punhado de gente com Ford Ka vermelho. Sim. Por quê? Porque você começa a ver aquela ideia, né, na sua experiência cotidiana. Eu acho que é mais ou menos isso com a liberdade. Sim. Né? Talvez a gente poderia explorar essa questão do budismo, sim, de trazer à consciência uma ideia. Não, foi só nem pra gente aprofundar nisso não, mas assim, aqui me pareceu um pouco essa questão do budismo, né? O budismo ele fala muito essa questão de você pensar, porque você falou do pensar numa anterioridade àquilo que você está experimentando. Você pensar sobre a própria liberdade. Sim. O Cortella tem uma palestra dele muito legal, né? Um vídeo muito legal que ele fala sobre o metapensamento, que é a possibilidade de você pensar sobre os próprios pensamentos. Ele fala que os filósofos faziam muito isso, né? Os estoicos, né? Por que eu estou pensando nisso? Por que eu me sinto assim? Então, eu acho, e ele fala que isso é uma habilidade muito madura. Sim. Né? Pensar sobre o que parece é que às vezes quando você não tem referencial para pensar sobre isso, você não tem nem linguagem para dizer sobre isso. Né? Sim. Então, assim, o pensamento ele traz também essa questão da linguagem. Então, a literatura ou a própria filosofia, ela traz esse referencial no sentido que ela traz também vocabulário para você dizer sobre isso. Sim. Né? Às vezes o pensamento está lá, mas não tem vocabulário para ser dito. Pois mas tem muita coisa que é difícil dizer, né, João? Muita coisa inefável, né? Sim. Lembrei do Wittgenstein agora, né? A gente vai lembrando, né? Vai lembrando de coisas, assim que é bom. Trazer o André que fala sobre o Wittgenstein. Tá aí o convite já, hein? Ô, André, não fuja da raia, hein, cara. João Renato, temos um outro aqui, superchat direto da imaginação, do mundo da imaginação do Alice do País das Maravilhas. Não é a imaginação do Sartre. Não é a imaginação do Sartre. Cara, João, a gente falou sobre liberdade, estamos no tema da liberdade, e para quem não sabe, Jean-Paul Sartre, filósofo francês, é o conhecido como o filósofo da liberdade, né? Cara, eu queria que você falasse um pouquinho tanto da visão que você está trazendo do Sartre, mas também, cara, eu queria que você trouxesse a sua visão pessoal, porque essa pergunta aqui é uma pergunta de um chat imaginário, que ele é de quem que vai ser esse cara? Do Alexandre, lá de Palmas. Grande Alexandre. Grande Alexandre de Palmas, que não merece só Palmas, merece o estado inteiro de Tocantins. Né? O Alexandre está perguntando o seguinte: João, um abraço aí pro João e pro Léo, obrigado Alexandre. João, um animal é livre? E assim, eu queria só explorar um pouco essa pergunta. Qual a diferença, né, talvez por Sartre, do que é um ser humano, de um animal? O animal é livre dentro da visão do Sartre? E assim, eu acho que essa pergunta também, eu quero que você dê sua visão pessoal, porque eu sei que você gosta muito de cachorro, você gosta muito de animais, né, cara? Eu também gosto, mas você é um cara que adestra
cachorros também, né, cara? Gosta de adestrar. E esse negócio de adestrar, eu não sei se tem a ver com liberdade. Então, assim, cara, tô te colocando nessa saia justa porque é isso que amigo faz. Muito obrigado, meu amigo. Sobre adestramento a gente vai ter que fazer... Igual o Pica-Pau, né? Você é um amigo. Você é um amigo. Muito obrigado, amigo. Urubu, né? Mas sobre adestramento a gente pode trazer também, né? Pensar sobre psicologia do comportamento em algum outro momento sobre isso, né? É mais pessoal esse pensamento agora, né? O Sartre talvez não nos dê substâncias para falar sobre isso nesse momento agora, sobre a questão da liberdade animal. Sim. No entanto, a arte talvez explore melhor essa questão do que a filosofia. Eu lembro que tem um filme do Bresson, né? Indicação do meu professor Takayama, que vai estar ouvindo esse podcast, tenho certeza. Vai, Takayama, em breve você estará aqui conosco. E aí, que é a história do Por Acaso Baltazar, né? Do burrinho Baltazar, que é o filme inteiro o burrinho. A gente acha que o burrinho, né, tem sentimento, emoção, sensações, a gente projeta isso. Talvez seja mais uma projeção nossa no animal, por quê? Porque a liberdade talvez realmente demande esse estado de consciência, de saber sobre a própria finitude, saber sobre a própria morte, ter consciência disso, né? Um dos temas que separam talvez os animais do ser humano é a consciência da morte, da finitude. Sim. Né? Que inclusive é um tema filosófico, né? Então, a filosofar é aprender a morrer, é um mote na filosofia, né? No sentido de que essa finitude, a consciência da finitude traz isso. Então, eu sempre falo o seguinte, eu sempre dou o seguinte exemplo. Você vai ver uma abelha. O que a abelha faz? Mel. Te pica no braço, dói pra caramba. Mas pica na orelha, te pica na... A vida dela é fazer mel. Sim. E ela não tem uma escola de abelhas. Sim. Onde você aprenderia a fazer mel. Ela já sabe fazer mel, ela faz mel a vida inteira, a vida dela é fazer mel. Por outro lado, e aí é um ganho de você não ter essa consciência, que inclusive o Bergson também diz, né, que às vezes o pensamento atrapalha, a gente tem que explorar essa ideia mais, mas o pensamento atrapalha em algum sentido, o instinto talvez sirva melhor aos animais do que o pensamento aos seres humanos, né? O Saramago tem um texto sobre isso. Você não vai ver uma abelha sentada numa pedra em crise existencial. O que eu vou fazer na minha vida hoje? É aquela coisa do carnal, né? Em algum ponto a ignorância é uma benção, né? E essa ignorância nesse sentido, né? De que ela vive uma vida natural, colada à sua própria natureza, instintiva, né? Então ela tem uma vida que não traz crise existencial, como os seres humanos têm, o que eu vou fazer do meu dia, né? Mas por outro lado, talvez ela viva a vida que é determinada pela própria natureza. Então eu não conseguiria enxergar a liberdade animal nesse sentido, né? Sócrates diria, né? A abelha não vive uma vida examinada, né? Ela vive uma vida não examinada. Né? Exatamente, ela vive uma vida baseada nos seus instintos. Só que para a abelha não faz sentido nem ela se perguntar se a vida dela vale a pena ser vivida, né? Porque ela não se questionaria sobre isso. Assim, é que às vezes a gente pensa que a vida examinada ou a vida da consciência seja uma vida melhor, né? Porque nós somos humanos, nós pensamos que o nosso modo de vida é o melhor. Sim. No entanto, talvez essa vida mais próxima de uma natureza, mais colada a uma vida instintiva, talvez seja uma vida que seja mais plena. Sim. Às vezes a simplicidade, né, de você às vezes não pensar tanto sobre uma coisa pode ter seu valor também. Sim, né? Sim. Mas é exatamente nesse ponto, por isso que eu não enxergo a liberdade na vida animal. Certinho, cara. Legal. Bom, então, só pra gente então fazer um gancho final aqui, pra gente poder, já estamos caminhando para o fim aí do nosso podcast. A gente começou, John, eu acho muito importante, a gente, por exemplo, a gente começa e tal, a gente discorre e a gente voltar, né? E a gente começou falando sobre a questão de, eu sou livre, né? Eu lembro o Clóvis dando essa aula, é impressionante, porque ele fala assim, quando o cara faz o gol, ele bate no peito. Mas quando ele erra o gol, a culpa foi do cara que tocou a bola errado, o cara que sei lá, que não deram oportunidade para ele, né? Então, assim, quando o cara faz acontecer, ele levanta a camisa, roda, mas quando dá errado, parece que a culpa é de outra pessoa, né? Cara, onde que a liberdade está nisso? E o que Sartre diria sobre
um jogador fazer uma pessoa agir dessa forma? Eu tô aqui, né? O pessoal fala isso, né? Quando faz gol, né? Virou moda, né? Falar, né? Bater no peito e falar, eu tô aqui, né? Deixa comigo que eu resolvo, né? Sim. Quando dá certo, igual você falou. E trazendo para a questão da vida, né? A gente poder pensar um pouquinho isso, que é isso que a filosofia tem que permitir a gente fazer. Sim. Então, quando tudo dá certo, eu acho que tudo é resultado dos meus próprios esforços. Sim. No entanto, quando dá errado, que a gente falou lá no começo, né, eu acho uma série circunstancial de coisas que me condicionaram a dar errado. Ah, deu errado porque quando eu era criança tal coisa aconteceu comigo. Ah, deu errado porque eu bati o dedinho na quina da mesa hoje de manhã. Deu errado porque eu fui passar café, o pó acabou. A gente arruma uma série de circunstâncias para o nosso dia dar errado, para a nossa vida dar errado. Sim, né? sim. Se a gente pode trazer para dentro do Sartre, a gente poderia talvez usar o conceito de má fé. Sim. Que é negar a própria liberdade. Né? Então, todo mundo pergunta o seguinte, né? E se eu escolho não escolher? Se eu uso a minha liberdade e não escolha? A escolha não escolher, cara. Mas isso também é uma escolha. É uma escolha. Né? Uma vez que você assume o preceito sartriano, que você está condicionado a ser livre, a escolha de não escolher é uma escolha. Tem que assumir isso também. Né? Se você está abrindo mão da sua escolha, você também está escolhendo. Acontece que a gente às vezes confunde um pouco, o conceito de má fé do Sartre é você negar a sua liberdade. Né? É você se objetificar. Então, para usar o conceito do Sartre, nós somos para si, né? O ser para si, que é aquele que pensa, que é aquele que age. E aí esse ser para si se colocaria numa situação de ser em si, de determinado. Então, por exemplo, se eu digo, eu sou um professor. Não sou professor. Eu sou uma consciência, né, que tem uma certa atuação de professor e tudo e tal. Mas eu não sou absolutamente isso. Não é isso que me define ontologicamente falando. Sim. Né? Então, a má fé é negar essa possibilidade. É negar a possibilidade de escolha. Eu poderia ser outra coisa? Claro que eu poderia. Eu posso amanhã escolher ter outra profissão? Posso. Vai me mandar um pouco de trabalho, né? Porque eu já estou velho para isso. Mas eu posso ter outra profissão? Posso. Então, a má fé é a negação da liberdade. Sim. Por quê? Porque às vezes a gente vai pensar na questão da mentira. Eu consigo mentir? Não. Não para mim. Eu posso mentir para o outro. Mas para mim eu não minto. Por quê? Porque eu só minto quando eu sei a verdade. Sim. E aí quando você mente sabendo a verdade, você está diante de má fé. Então você sabe que você é livre, mas você nega a sua liberdade. Então isso não é só mentira, isso é má fé. Porque você sabe a verdade, você sabe que você é livre. Sim. Interessante que você falou um pouquinho do se definir, né? Eu sou professor, mas não é isso que me define. Eu acho que a gente pode deixar a galera com gostinho, talvez para os próximos episódios, da gente chegar na solução final do Sartre, porque é o ser, né? Sim. Deixamos aí, né? Talvez você que já estudou um pouquinho, né? Já está acompanhando, já sabe o resultado da história, mas a gente pode deixar isso aí para a gente chegar nessa solução final do ser, né? Sim. Para os próximos episódios. Uma coisa interessante, eu lembrando aqui um pouco do Jung, né, a questão dos arquétipos, eu vejo muito a galera hoje em dia vivendo um arquétipo da vítima. Né? O que é o arquétipo da vítima? O cara acha que tudo ali ele não pode fazer nada, que ele é sempre um pobre coitado, né? Que eu acredito que vai totalmente contrário à visão ali do Sartre, né, cara? Então, o que eu estou pensando? Vou dar um exemplo aqui, né? Sabe aquela coisa assim, a culpa é sua, a culpa é sua. Você já percebeu isso também? Esse negócio de má fé, eu acho que isso traz muitas pra gente esse autoconhecimento, a gente parar de ficar colocando a culpa em tudo, né? A culpa foi sua, a culpa foi sua. E assim, eu sou assim, a culpa não é de que foda-se, culpa de não sei quem, eu vou fazer e pronto. Eu vou pegar e vou fazer. Não interessa se a culpa... Porque a gente fica lamentando, né? Eu vejo muito isso, né? Vou lamentar porque deu errado, não sei o que, eu sou um pobre coitado, tudo errado na minha vida. Não, cara, tudo bem, você se lamenta, mas você pega lá, voa e faz e pronto, né? Quer ver uma coisa que me irrita, essa questão de má fé, é o seguinte, ó. É chegar na escola, cansei de ver isso, tá lá o celular. Aí o pai do aluno chega lá e fala assim, a culpa é do celular. A culpa da desgraça, celular é uma desgraça. A culpa da desgraça do celular. Cara, quer ver isso me deixar com raiva? É isso. Aí eu viro porque a gente que é professor tem que saber
fazer as provocações, né? Falou, meu querido, mas coitado do celular, vamos mandar prender então, né? Procura-se celular para prender, vamos multar o celular, não é verdade? Eu acho que talvez isso exemplifique a questão da má fé. Então, talvez a gente possa definir como isso, né? Exteriorizar a culpa. É que é complicado às vezes falar nesse termo da culpa, né? Dessa responsabilidade, talvez seja um termo melhor a gente utilizar. Mas é exatamente isso. É claro que a gente não pode cair num mero discurso neoliberal de que eu posso fazer qualquer coisa da minha vida. Né? Você não é milionário porque você não quer. Porque você não tem o mindset. É isso, não é ao extremo, mas é entender que há certas circunstâncias que às vezes dependem da minha ação e eu não ajo. Então, assim, eu sei que eu sou responsável por algumas coisas, ou pelo menos pela maioria delas. E entre as que eu não sou, eu faço outra coisa. Né? A gente pode voltar no exemplo de basquete. Eu não posso ser jogador de basquete, não tem como, mas eu vou ficar lamentando, vou fazer outra coisa. Você pode jogar também. Posso jogar, né? Mas assim, não posso ser profissional, tudo e tal. Sim. Então, queria nascer na Inglaterra, mas eu nasci, tá? Não dá, tem certas coisas que não dá para lamentar. Então, é importante ter a reflexão sobre isso. Sim, se você não nasceu na Inglaterra, não tem como você ter nascido na Inglaterra. Exatamente. Então, assim, até que ponto, né? Eu não queria ter feito isso quando eu era adolescente e não fiz. Tá bom, não fez, e agora? Né? Eu queria ter viajado mais, não viajei, e agora? Viaja agora. É aquela célebre frase do Sartre, né? Não importa o que a vida fez com você, mas o que você faz com o que a vida fez com você. Exatamente. Né? Resume bem essa ideia, eu acho. Mas é isso, João. Você quer finalizar? Não, eu acho que a gente conseguiu condensar bem essa história, né? Lembrando que a gente falou sobre liberdade, sobre o conceito de má fé, sobre essa reflexão que você trouxe agora no final. Acho que a gente consegue fechar muito bem uma proposta de ideia hoje. Show de bola. Bom, galera, então é isso. Você que está chegando depois, não nos conhece, se inscreva aí no nosso canal, siga-nos aí nas nossas redes e bora pra frente, vamos aprender, né, João? Que a gente tá aprendendo aqui também. Sim, estamos aprendendo pros próximos podcasts, né? Quem tiver sugestão de tema, manda também pra gente poder conversar aqui. Fiquem à vontade pra isso. Quiser xingar a gente, também pode xingar. Eu xingo com carinho. Tá bom? Muito obrigado, galera. Um abraço. Até mais, galera.